Boa noite, meu nome é Caio Ferreira Andrade. Boa noite, eu sou Arthur Coelho Andrade. Nosso orientador é o Matheus Luiz, e aí a gente vai começar a falar agora, apresentar agora um pouco sobre o nosso trabalho de TCC. O tema do trabalho é Análise Ambiental de Fatores Internos e Externos sobre Dark Kitchens no Brasil, a partir de um estudo de casos múltiplos. Bom, antes de tudo, falar um pouco sobre os nossos objetivos. Nós determinamos 3 fatores principais, então nossos 3 objetivos, o primeiro deles, conhecer o modelo da Arkit, então conhecer um pouco sobre as características do modelo, suas propostas e operações. Em seguida, realizamos um levantamento através de aplicação de questionários e entrevistas com pessoas que trabalham no modelo, trabalham ou trabalhavam no modelo, para a gente conseguir trazer alguns dados e informações de pessoas que tiveram experiência no ramo. Em seguida, nós desenvolvemos, identificamos os resultados e realizamos algumas análises dos principais fatores que podem afetar a organização, do quais os entrevistados participaram. Então, tanto os fatores internos quanto os fatores externos. Bom, falando um pouco sobre economia compartilhada, o conceito de economia compartilhada, que também a Darkit ela utiliza, nada mais é do que o compartilhamento de bens ou serviços, ou seja, você poder, por exemplo, fornecer, alugar ambientes onde várias pessoas também fazem um rateio dos custos de lá, utilizam esses espaços e fazem os rateios dos custos, ou seja, isso promove uma maior acessibilidade para quem vai consumir esse bem ou serviço, e a gente consegue identificar isso em algumas empresas que já operam aqui no Brasil. Então, além das Dark Kits, que utilizam esse conceito, conseguimos ver também no ramo de transporte, onde a Uber, a gente consegue fazer o rateio do custo de corridas, então a gente faz o compartilhamento de corrida com pessoas que geralmente vão para lugares próximos ao seu destino, e aí a gente faz a divisão daquela conta daquela corrida, espaços com, por exemplo, a WeWork, que faz o trabalho de cowork, né, onde a gente utiliza um ambiente grande, dividido em várias salas, onde várias pessoas conseguem alugar essas salas para poder estar trabalhando, por exemplo, utilizando as mesmas sem ter que alugar a operação inteira. E outros serviços também, outros comidas, por exemplo, e bens que a gente pode utilizar com esse modelo de economia compartilhada. Bom, agora falando um pouco sobre as Dark Kits. O que são as Dark Kits? As Dark Kits são ambientes onde a gente faz a divisão de várias operações de cozinhas exclusivas para o atendimento em delivery. Então, são cozinhas de estabelecimentos, do qual elas só fazem cozinha os pratos, preparam os pratos para que sejam retirados através de delivery e entregue para as pessoas que fizeram o pedido. Essas cozinhas, elas ocupam pequenos espaços, então, como a gente pode ver na foto ao lado, a gente tem nas laterais espaços pequenos, né, salas, ambientes menores, onde possui cada cozinha, e, no caso, o operador do delivery, né, o motorista, no caso, faz o retirado dos pedidos. Então, esses ambientes, como são menores, eles são configurados para poder ser fornecer uma maior eficiência e também uma maior eficiência em produção, não só como agilidade de produção, mas também como eficiência em entrega. Essa distribuição ela é rápida, ela é feita de forma rápida, e com o uso da economia compartilhada, né, o conceito de economia compartilhada, a gente consegue fazer o rateio dos custos administrativos, que proporciona maior oportunidade para os operadores. Bom, uma pesquisa que foi feita pela Associação Nacional de Restaurantes, a gente conseguiu ver levantar alguns dados, que dos entrevistados que operam no cenário de food service, né, no Brasil,
87% deles, dos restaurantes e cozinhas, operam com serviço delivery. Então, eles possuem o serviço de delivery como opção de entrega para os seus clientes. 71% consideram o resultado do delivery lucrativo, ou seja, consideram vantajoso a adesão do delivery para o seu comércio, e 25% dos entrevistados funcionam somente com delivery e também no ramo de dark kitchens. Falando um pouquinho sobre o nosso referencial teórico, optamos por utilizar a análise SWOT e a análise ambiental do BMG. Então, começando a falar um pouquinho sobre a análise SWOT, que é um modelo famoso utilizado em todo o mundo, mapeado principalmente para desenvolver planejamentos estratégicos, tanto de equipes quanto da parte empresarial também. Então, ele pode ser bem amplo, utilizado em diversas áreas. Além da análise SWOT para identificar, então, oportunidades, forças, ameaças e fraquezas, nós também utilizamos a análise ambiental de BMG para mapear forças do mercado, forças da indústria, tendências principais e forças macroeconômicas, dando embasamento para conseguirmos fazer uma boa pesquisa e coleta de dados com os membros entrevistados aqui no trabalho. Bom, agora falando um pouco sobre como foi a nossa metodologia, né, como aplicamos a metodologia através do nosso trabalho. Nós selecionamos um formato de trabalho como metodologia, como estudo de casos múltiplos, ou seja, nós fizemos um estudo de casos, 4 entrevistados, né, que responderam os questionários através das entrevistas. Fizemos a criação e aplicação desses questionários, ou seja, utilizamos o referencial, como dito anteriormente pelo Arthur, focado em análise SWOT e com o apoio também da análise BMG. Então, a partir disso, nós criamos os questionários e fizemos a aplicação deles através de entrevistas. Em seguida, nós tivemos, com os resultados obtidos, né, com os dados obtidos, nós fizemos um compilado deles, e a partir daí, com esses resultados, nós desenvolvemos uma matriz SWOT, para que ficasse mais claro, mais visual, a gente analisar esses resultados obtidos. Falando um pouquinho, então, sobre os nossos entrevistados, selecionamos 4 partes envolvidas diretamente com as Dark Kitchens. Então, primeiro nós conhecemos o Léo, que possui uma cozinha no modelo de Dark Kitchens. Ele operou aqui no ramo de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, no ramo de pizzarias, junto com o Henrique também, que possuiu uma empresa de Dark Kitchens, também no ramo de pizzarias aqui em BH. Junto a isso também teve o Pedro, que é um executivo focado nessa parte de expansão, gerente de grandes contas de uma empresa global de Dark Kitchens, que tem um pouco de embasamento e opiniões bem consolidadas sobre o mercado. E o Luiz, um empresário também do Rio de Janeiro, um proprietário de um restaurante antigo de modelos tradicionais, que durante a pandemia optou para migrar para o segmento de Dark Kitchens, até para aproveitar toda a estrutura que ele já tinha do outro empreendimento. Tendo em vista a parte dos entrevistados, optamos então por desenvolver uma matriz SWOT em cima das opiniões deles. Por quê? Porque aí nós poderíamos dividir os fatos em aspectos internos e externos. Então, aqueles fatos que ficam na parte interna são aqueles que eles possuem controle sobre as ações. Então, nós estamos falando das forças e fraquezas do seu restaurante, do seu estabelecimento, do seu mercado. Assim como fatores externos, onde eles não possuem controle direto sobre essas ações. Então, poderíamos falar sobre as oportunidades e ameaças, dividindo de formas onde eles poderiam ter impactos favoráveis, que seriam as forças no âmbito interno e as ameaças no âmbito internos, e, é claro, aqueles aspectos não favoráveis poderiam contribuir de forma negativa com o empreendimento. Então, a gente tem no âmbito interno as fraquezas e no âmbito externo as ameaças. Feito isso, resolvemos então mapear quais são as forças, primeiramente, no quesito interno dos entrevistados. Primeiramente, a gente encontrou de forma quase unânime uma operação enxuta, onde era possível fazer muito com muito menos. Então, sem ter a necessidade de um grande investimento inicial, um grande uso de equipamentos, ou até mesmo uma praça com outros funcionários, reformas na parte estética e criar uma ambientação. Então, com uma operação bem enxuta e bem reduzida, você tendo apenas a cozinha e os funcionários responsáveis por fazer a produção, você já consegue iniciar a parte da kitchens. Então, isso também te fornece uma facilidade operacional.
você tem menos funcionários, menos processos e menores atuações. Então você não tem toda aquela praça tradicional de um restaurante, onde você tem que se preocupar com a parte de climatização, música, ambiente, funcionários, qual vai ser a divisão da praça dos garçons. Não, aqui é apenas produzir e preparar para o consumo. Então isso também requer uma rápida implementação. Muitos desses empresários já tinham até uma expertise no ramo de delivery. No caso do Luiz, uma cozinha já montada, ele simplesmente migrou isso para uma operação de dark kitchens. E isso, claro, possibilita a diversificação dessas operações, como é o caso do Leonardo, que ele tinha 2 pizzarias distintas aqui em Belo Horizonte, utilizando a estrutura das dark kitchens. Então, 2 marcas dentro da mesma operação, utilizando os mesmos funcionários, o mesmo equipamento, tudo da mesma forma, só que em 2 operações completamente distintas. E, claro, um investimento consideravelmente menor em relação a montar um restaurante tradicional. E aqui o comentário do Leonardo, que foi uma fácil adesão e o mercado crescente, principalmente nesse cenário pós-pandêmico. Na parte das fraquezas, então, o principal ponto relatado pelos nossos entrevistados vai muito de uma parte positiva, listada nas forças, que é o quê? Você não consegue ter uma atuação direta com o seu cliente e isso, é claro, dificulta muito o fato de você ter uma boa experiência. Então você tem que focar em outras coisas, como a embalagem, o uso do marketing, e você conseguir captar todos esses cenários de vendas possíveis. Então, além disso, você tem uma grande dificuldade em dar um suporte para o seu cliente, caso ele tenha algum erro no pedido ou alguma dificuldade, qualquer coisa nesse sentido, isso se torna muito difícil, visto que os empresários não têm um controle sobre o que acontece no processo pós-expedição. Muitas dessas entregas são utilizadas pelos próprios aplicativos e ele não consegue fazer uma gestão bacana do tempo e da qualidade que esse produto vai chegar até a casa do cliente. E é claro, é um mercado muito competitivo. Por o mercado de delivery ter um custo inicial menor aos restaurantes, você tem várias empresas surgindo nesse cenário. E, é claro, a necessidade de grande destaque nos canais de vendas. Muitas pessoas utilizam esses canais de vendas, você tem uma grande praça, então, para atuar, mas, mesmo assim, são muitos outros concorrentes atuando nesse mesmo sentido. Então, o Henrique destacou que preço e brand são essenciais, que a qualidade é importante, mas é secundário no que diz respeito a dark kitchen, já que ele está competindo no preço. É claro que isso é uma opinião formada pelo Henrique, um dos nossos entrevistados, que ele teria que dar mais foco ao preço do que à qualidade em relação aos seus produtos. Seguindo no quesito externo, então, fatores externos, a gente fala das oportunidades, que primeiramente o grande potencial em escalada de vendas. Então, a gente tem um raio de atuação aí desses aplicativos que podem ir até mais de 17 quilômetros. Com isso, você consegue atender de forma mais abrangente todas essas pessoas que abrem o celular e consigam chegar até o seu produto. Além do uso das redes sociais, são realmente um potencial de vendas muito, muito grande a ser explorado. E, é claro, você poder, então, aproveitar não só esse potencial, mas criar outras operações, criar dentro da sua mesma empresa uma hamburgueria, uma pizzaria, um sushi, enfim, não tem limitações para você fazer isso. E, é claro, atuar em diferentes reuniões. Você não fica delimitado a uma determinada rua ou bairro. Você consegue escalar isso de forma muito mais rápida e pegando outras regiões. E, é claro, a mudança no consumo da população. Devido à pandemia, muitas pessoas se viram forçadas a fazer o isolamento social e permanecer mais tempo em casa, tendo que fazer suas refeições, suas necessidades, tudo isso dentro das suas casas, o que fez elas a se educarem no cenário pós-pandêmico, talvez continuar a ter essas formas de consumo. Então, o Leonardo destacou aqui que explorar muitas vertentes dentro de uma operação é uma grande oportunidade que ele identificou dentro do setor. Na parte de ameaças, vale destacar que dos 4 entrevistados, 2 não conseguiram apontar de forma clara quais são as ameaças. Na opinião deles, não existiam ameaças para o setor e eles acreditam muito no potencial e na prosperidade dele ao longo dos anos. Mas 2 destacaram que eles possuem uma grande dependência dos terceiros, então desde os aplicativos de entrega até os parceiros que vão fazer a parte logística, até mesmo a empresa da Dark Kitchen por trás do prédio. Então, são muitas outras empresas relacionadas ao seu negócio e você acaba que não consegue ter controle em relação a tudo isso, o que se compactua numa ameaça, principalmente no âmbito externo. Você não controla isso. E, é claro, as incertezas pós-pandêmicas. Assim como foi muito bacana esse momento inicial, onde você teve um boom, um salto devido à pandemia, a gente não sabe como o perfil das pessoas vai se manter após a pandemia, se elas vão querer sair ou continuar dentro de casa. Então, o Luiz
destacou aqui que muitos concorrentes cadastrados nas plataformas, no final da pandemia, têm uma dificuldade de se destacar e gerar uma boa experiência ao cliente ao mesmo tempo. Então, a distância e esse falta de contato físico que se torna um grande empecilho nesse quesito. Concluindo um pouco sobre o nosso trabalho, nós destacamos principalmente a partir das opiniões destacadas e coletadas pelos nossos entrevistados, que as Dark Kitchens possibilitam um grande vão de oportunidades. Então, quando os nossos entrevistados se depararam com a oportunidade de conhecer ou investir sobre Dark Kitchens, eles ficaram encantados, principalmente pela facilidade operacional e por essa grande escalabilidade em termos de vendas. Todavia, esses mesmos pontos positivos podem se tornar dores de cabeça no momento futuro. Por quê? Esses riscos representam principalmente um mercado muito competitivo, várias pessoas querem adentrar no mercado que possui custos de implementação bem reduzidos, e isso acaba, claro, gerando uma ampla concorrência. Além de, claro, o fato de você não ter esse contato com o cliente, o que reduz esses custos também, torna ainda mais difícil você fidelizar e ter uma boa experiência com o mesmo. Então, através do estudo, foi possível a gente gerar grandes e ótimas análises para pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o mercado e até mesmo se aventurar, abrir uma Dark Kitchen ou cogitam essa ideia dentro do setor de delivery. Só que os dados representam apenas uma amostra bem pequena. A gente está falando aí de 3 empresários e um executivo no ramo aí que existem algumas centenas ou talvez até milhares de empresários que se aventuram nesse sentido. Então, isso possibilita os resultados apresentados aqui, mas, é claro, abre portas para pesquisas maiores e com resultados até com mais fundamentos nesse sentido. Muito obrigado, então, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Boa noite. Noite. Analisei.